Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Beleza. Passaram bem a semana? Sim. Sim, uma semana normal. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 251 do Mangá ao Quadrado. E como o ouvinte já viu pelo título, este é um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, né? Um episódio não faz parte de nenhum quadro, nenhum bloco específico. É só uma palavra. E a gente vai conversar sobre essa palavra, né? No episódio anterior a gente teve a revelação de bastidores, que alguns episódios vão sem preparo nenhum, que alguém só joga uma palavra e fala, vamos conversar sobre isso. Esse é um desse tipo de episódio, em que o Estranho só jogou lá no nosso grupo do Telegram Zeitgeist. E eu só li isso. E eu pensei, ok, é um bom tema. Bem bolado, Estranho, bem bolado. Muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Todo mundo leu essa palavra e veio aqui pra conversar sobre justamente isso, o Zeitgeist. Apesar de tô brincando aqui que foi bem jogado, só jogado ali qualquer coisa, eu acho incrivelmente relevante pro mangá ao quadrado e pra análise de mangá em geral, porque é uma palavra que, assim que você jogou ela, eu reparei que, nossa, de uns tempos pra cá eu tenho usado ela cada vez mais. Sim. Entrou no vocabulário do podcast há uns, 20, 30 programas no máximo, sabe? Uhum. É bem recente, a gente não usava essa palavra e de repente passou a usar com muita frequência. Eu sou podre, eu uso essa palavra do dia que eu aprendi ela em diante. Eu adorei essa palavra. Se não o Zeitgeist, sei lá, no mínimo consciente ou inconsciente coletivo, uso os dois, como se não tivesse diferença, sei lá, meio que. Vocês viram que a palavra Zeitgeist tá no Zeitgeist do podcast agora? Exatamente. Muito bem colocado. Corretíssimo. Esse é um podcast meta. A gente vai conversar então sobre Zeitgeist, qual o uso dele na nossa análise. E mais do que isso, né? Tipo, qual é o Zeitgeist, né? Das pessoas que leem mangás, tem diferença isso? Como é que a gente se relaciona com esse conceito no geral? Alguém, por acaso, mangá ao quadrado true agora, a raiz. Alguém, por acaso, tem uma definição Wikipédia do que é Zeitgeist? Ou do dicionário, alguma coisa assim? Sim. Zeitgeist, meio que literalmente, ele significa... a versão português mais utilizada é o espírito do tempo. A ideia é de que existe um sentimento, um espírito coletivo vinculado com a época em que as pessoas estão vivendo e que acaba direcionando os pensamentos e as ideias, todos para uma direção similar. Uhum. Se a gente for pensar em arte, a gente está citando algum caso aqui de quem consome arte, mas primeiro usa-se mais para quem faz arte. Então, por exemplo, dizem que hoje a gente nunca conseguiria fazer as mesmas obras que foram feitas no classicismo, por exemplo. Porque o classicismo era algo que era daquele tempo. Exigia uma vivência naquele momento e aqueles artistas daquela época estavam com aquela corrente de pensamento que guiava a produção de arte daquela forma. E que hoje a gente tem um outro Zeitgeist, a gente tem um outro espírito, outra corrente de pensamento que guia a produção para outro jeito. Isso para produção. Se a gente for pensar em consumo, que é o que a gente provavelmente vai citar mais aqui, é meio que esse espírito coletivo de percepção das artes, do que a gente está consumindo mais, o que a gente está falando mais, o que está mais em voga, o que a gente sente aí que está no ar, né? Exato. E é claro que tem essa definição aí bem quase acadêmica, né? Parece que é um termo usado com filosófico que existe há, se não séculos, milênios, né? Tipo, se abrir lá a Wikipédia, tem uns filósofos falando de Zeitgeist. Tipo, o termo é alemão, né? De filosofia alemã, surgiu lá na década de 18, whatever, mas acho que é um conceito que é fácil de imaginar que sempre existiu na humanidade, né? Não sei se isso faz parte do meu senso, do meu pensamento de sociedade atual, mas sei lá, parece algo que qualquer pessoa aí, há 2000 anos atrás pensaria a mesma coisa. Vocês acham que essa definição aí que a gente tem de espírito da época, espírito do mundo, se relaciona bem com o que vocês falam ou pensam quando vocês falam de Zeitgeist?
Sim, imagino que sim. Sim. Claro que não é exatamente a definição acadêmica que a gente usa, porque palavras vão tendo essa mudança, vão se ganhando essa colocalização, né? Mas a gente tem uma relação muito clara do que a gente quer dizer e do que a palavra representa, talvez, quando o filósofo criou ela em séculos atrás. Deixa eu fazer uma pergunta mais interessante, então. A gente tem mais ou menos essa definição do que é um Zeitgeist. Qual a diferença, então, entre Zeitgeist, entre espírito do mundo, entre consciente coletivo e só contexto? Tipo, faria sentido só trocar. Esse é o contexto atual. Eu acho que o Zeitgeist, como eu uso, eu não sei se é uma corrente filosófica ou se alguém acadêmico concorda ou discorda com isso. Provavelmente discorda porque eu sou completamente leigo. Mas eu vejo o Zeitgeist como o meio termo entre o inconsciente coletivo e o contexto. Eu vejo como se fosse um inconsciente coletivo que se aplica só no contexto específico de tempo. Exato. É como se fosse um inconsciente coletivo que é uma coisa que todo mundo acaba associando em todas as épocas. É mais como se fosse um inconsciente coletivo que funciona em 2019. Todo mundo em 2019 inconscientemente tem um assunto na cabeça que faz esse assunto funcionar de um jeito que não funcionaria em 2016. Exatamente, que é guiado justamente pelo contexto. Eu acho que a diferença é que o espírito do tempo nasce do contexto. O contexto ele não é um espírito do texto. O contexto é algo factual. Então, sei lá, a gente vive uma ascensão do nazifascismo, da direita ultraconservadora em vários países. Isso cria um espírito do tempo que dita algumas correntes de pensamento, seja tanto de pessoas que apoiam esse crescimento, quanto pessoas que têm a reação contrária. Isso faz parte desse espírito que surge por conta do contexto. Então, a diferença é que eu acho que o contexto é mais factual e o espírito do tempo é mais essa percepção de como esse contexto afeta as pessoas e os pensamentos, as ideias. Eu acho que essa palavra percepção é bem como eu pensava a coisa também, tipo, contexto é algo muito mais fixo e muito mais, tipo, você consegue definir com mais exatidão, eu imagino. Enquanto acaba sendo mais como você visualiza e como você lida com essas coisas. E o contexto você consegue registrar historicamente. O Zeitgeist você pode inferir, né? Então, por exemplo, a gente não sabe, é difícil a gente poder dizer como se sentiam os camponeses na Idade Média. A gente consegue imaginar por conta do contexto, mas provavelmente existia um tipo de sentimento, sabe, sei lá, uma coisa de revolta, uma coisa de conformismo, algo que a gente não tem como saber porque a gente não vive aquele contexto. Bom ponto aí. Essa sua comparação aí me deu bastante mais sentido para a palavra. A ideia de que, eu sei como os camponeses mais ou menos viviam há 5 séculos atrás, mas é completamente impossível imaginar como é que eles pensavam, né? Mesmo tendo, sei lá, textos ou alguma coisa assim, o que a pessoa pensava num dia a dia, assim, da vida dela. Né? A gente pode inferir justamente por obras, por tipos de obras que surgiram. Então, por exemplo, naquela época que surgiram todos os contos, os livros e contos surgiu Drácula, surgiu Lobisomem, surgiu Frankenstein da Mary Shelley. Foi um contexto muito específico que fez surgir isso, sabe? Foi um contexto que é documentado. Agora, qual é o sentimento que saiu desse contexto? A gente pode inferir baseado no que foi feito. E mais que isso, a popularidade dessas obras, que justamente as que são de séculos atrás, é mais fácil ver o que foi realmente explodiu, porque é relevante até hoje, nunca não foi, que a gente pensa, se essa obra dialogou com tanta gente de uma vez só, é porque ela provavelmente dialogava mais do que só o texto literal. O Drácula, por exemplo. Então, vira uma perspectiva de como entender por que Drácula foi um sucesso do caralho, e até hoje a gente estuda o impacto que Drácula teve na literatura. Porque na época, alguma coisa num nobre que arranca o sangue das pessoas dialogava com as pessoas. Foi o primeiro vampiro, mas foi o primeiro a ser grande. Exatamente. E se a gente quiser trazer para um contexto mais próximo da nossa realidade hoje, um dos Zeitgeists que existem hoje, mais nos animes e nas light novels, mas também nos mangás, é toda essa onda de Isekai, por exemplo. Sim. Por que existe atualmente essa sensação de que tem muito e por que tá fazendo muito sucesso? A gente pode inferir vários estudos sociais a partir disso. Seja fuga da realidade, etc. Essa coisa que todo mundo que fala de Isekai fala disso.
Porque Isekai, enquanto fórmula narrativa, tipo, conceito de ser transportado para todo mundo, sempre existiu. Sempre vai existir, sempre. Uhum. Mas Chico de Osso. a gente só se refere como Isekai dentro do mundo do... Até sempre existiu até dentro de mangá e dentro de anime. Mas, tipo, só começou a ser referido assim recentemente. Então, tem uma questão que é mais da zeitgeist específico atual, que é além só do gênero. É como o gênero tá se relacionando com a atualidade. Exatamente. Antes da gente só continuar, e é quase desnecessário talvez falar isso pra gente, mas eu acho válido comentar que o conceito de Zeitgeist é completamente relativo a qualquer pessoa, né? Apesar Sim. de ser um termo que meio que se aplica a uma sociedade inteira, individualmente muda de pessoa para pessoa, né? Dependendo de idade, contexto social, etnia, sexualidade, muda, né? Como é que a pessoa tá enxergando, como é que a pessoa tá absorvendo as mudanças e o contexto em volta dela, né? Qual a percepção dela, afinal de contas. Até porque existe uma infinidade de grupos e de contextos de comunidade que vão ter relações diferentes com o mundo atual. Uhum. Apesar de que talvez daria pra ter o argumento de que não é completa, mas hoje em dia a cultura massificada é bem mais acessível, sei lá, mais democrática do que foi no passado, né? Então, muitas pessoas consomem a mesma coisa hoje em dia, né? Então, talvez dá pra se argumentar que o Zeitgeist é um pouco mais prevalente do que foi, sabe? Há um tempo atrás. Ou pelo menos, não sei se todo mundo consome as mesmas coisas, mas pelo menos é mais fácil ter a visão do que cada uma dessas comunidades tá vivendo naquele momento, porque existe uma vocalidade maior para todos esses grupos. Então, a gente vê, por exemplo, a gente sabe que existiu muitas coisas de movimentos negros no passado musical, porque acabou indo pro mainstream. Mas existiram muitos outros movimentos de música negro antes de irem pro mainstream, que era um contexto muito específico deles, e era o zeitgeist deles daquela época. Hoje se tornou um pouco mais popular, então fica bem mais exposto. Se a gente for pensar em orientação sexual, identidade de gênero, que tá bem em voga, existem muitas obras, por exemplo, que elas estão aí como grandes expoentes de representatividade, tá aí no inconsciente coletivo, de forma geral, por conta dessa representatividade para esses grupos, né? Faz bastante sucesso para eles. Se a gente for pegar, sei lá, o Steven Universe da vida, que foi um grande sucesso e tava no inconsciente coletivo como uma grande bandeira de representatividade. Vamos tentar trazer um pouquinho mais pro mangá. A gente comenta bastante aqui sobre Zeitgeist na hora de comentar dos mangás, principalmente mangás da Shonen Jump, né? A gente adora, a gente acompanha bastante as coisas que são publicadas e despublicadas lá. De que forma vocês comentam isso, talvez? Vamos começar por aí. Vocês acham que existe, um tipo de movimento coletivo mental que, vai em levas nos mangás, talvez? Eu não sei, é uma pergunta um pouquinho complicada. É um pouquinho complicado mesmo. Eu acho que pro público que consome, o mundo dos mangás, ele ainda, embora ele seja bem amplo no Japão, por exemplo, seja bem diversificado, eu acho que um público mais, sei lá, brasileiro, por exemplo, se a gente for pensar em pessoas que acompanham a Jump durante o lançamento, existe meio que uma corrente ali de pensamento que está circulando, quem gosta, quais são os títulos que estão na boca do povo, sabe? Eu já ouvi falar bastante de tal coisa. Existe esse conceito nesse microcosmo. Eu não sei o que eu quero dizer com isso. Eu também não sei. Eu não sei muito bem como pular esse assunto de volta para os mangás, especificamente. Parece que é algo que a gente fala tanto sobre Zeitgeist, eu não sei direito. Porque eu fico pensando da seguinte forma, uma das visões que a gente tem sobre o Zeitgeist de quem acompanha mangás. Existe muito, e a gente até comentou no nosso último programa do mangá, se você mangás e mangás ao quadrado, e o mangá ao quadrado, que é justamente sobre estar naquele momento, fazer parte daquele movimento que existe durante a leitura daquela história. Então, por exemplo, você ler hoje Naruto é uma experiência muito diferente de você ter lido Naruto na época que ele saiu. Sim. Sim, com certeza. E da mesma forma, não só de ler uma obra, mas até de quais obras estão nesse inconsciente coletivo. Então, você hoje discutir sobre mangás e pedir sugestões de leitura, muita gente vai falar de, sei lá, Boku no Hero,
Promised Neverland, pegar alguma coisa da Shonen Champion aí que tá bombando, Beastars, é o que tá hoje em voga. Ninguém, literalmente ninguém, hoje vai recomendar Assassination Class 1. Não. Sendo que faz 2 anos, sabe? Sim, sei lá, sim. talvez 3, não sei quantos anos faz já. E sendo que não é ruim, que tipo, é diferente falar ninguém vai recomendar Assassin's Classroom do que ninguém vai recomendar Bleach. Exatamente, não é que ele é ruim, é que ele teve o seu momento. E ele existiu naquele momento, ele era forte naquele momento, ele significava algo pra comunidade naquele momento, e hoje ele não representa mais. Eu acho que o importante é só reafirmar o que o Judeu falou mais cedo, que a subjetividade do conceito, porque pode ser que você, no seu grupo de amigos, ainda fale de Assassination Classroom pra sempre, você seja extremamente fã do mangá. Você pode existir, isso deve acontecer. A gente fala de mangás que só o Ao Quadrado vai falar constantemente, tá não saiu do nosso Zeitgeist, por exemplo. É um conceito mais geral. Sim, mas sei lá, Shitano Joey, que a gente fez o podcast há relativo pouco tempo e que fez parte de um momento nosso ali, né, desse podcast. Aquilo era o assunto daquele momento. A gente tinha exemplos pra usar em conversas casuais que remetiam ao que a gente estava lendo naquele momento. Então, Ansatsu pode ser alguma coisa que, em algum determinado contexto, vão estar falando sobre ainda. Enfim. Mas no geral, né, tipo, parece que realmente tem essa, tipo, o Zeitgeist meio que se aplicando nesse sentido de levas de leitores, né, pros mangás, né, tipo, parece que é um Zeitgeist muito mais rápido, por assim dizer, não sei se é porque mangá no geral tem um público mais jovem e as pessoas acabam mandando mais rápido, mas realmente parece que tem essa impressão que no momento que uma obra acaba, ela não é mais comentada constantemente e por isso meio que ela desaparece, tipo, da memória. Sim. Tipo, não só da memória, mas sei lá, né, tipo, justamente do Zeitgeist, né, tipo, de qual é o feeling do momento dos mangás. Eu acho que o público é muito relacionado com a ideia de comentar o que ele tá lendo e ouvindo. A coisa de impublicação é muito relevante para a forma que a pessoa consome. Tipo, esperar o próximo capítulo e tá comentando o que tá em voga naquele momento. Então, tipo, o que acontece em mangás, eu acho que pode ser muito traçado pra discussão que eu vejo em animes, que em anime tipo, isso é levado à 10ª potência. Você troca todo o conceito do que tá sendo falado de animes a cada 3 meses. Às vezes, às vezes o anime de 26 episódios, quando chegou no segundo coro dele, você já não fala mais dele. Você já tem uma leva nova que vai ser aquele o assunto do momento. Então você tem sempre que tá falando do que tá saindo. E acho que, como de forma geral é um público parecido, essas coisas vão se conectar. Isso é interessante pra mim. De fato, parece que o anime tem esse sentimento elevado a alguma potência, porque enquanto a gente estava comentando isso, eu pensei, ok, não é toda obra que acaba nos mangás que some. Por exemplo, Pum Pum terminou há um bom tempo já e, tipo, permanece uma obra que eu sinto, pelo menos, que faz parte do Zeitgeist do público leitor de mangá. E eu sinto que vai ficar ali por um bom tempo ainda. E voltou agora no Brasil, especificamente pela publicação dele no país, né? Exato. Anime, por outro lado, obras que até hoje você sente a influência delas e são recentes, tipo, sei lá, Madoka Mágica. Foi a maior coisa do ano, no ano que saiu, e foi muito comentado ainda por anos seguintes, mas hoje em dia já eu meio que sinto que ela desapareceu, sabe? E talvez Madoka seja uma das que menos apareceu de todos os animes. Talvez seja o exemplo que mais se manteve. Porque, tanto que é o anime que você consegue lembrar agora, de 2011. Exato. Qual outro anime você pensa? Exatamente. Às vezes eu tenho uma impressão que existe uma... É meio que um reflexo da forma que a gente hoje consome esse tipo de conteúdo. Porque se a gente for pensar em animes que são... A gente tá falando em anime e mangá, mas eu consigo ver esse paralelo muito claro com série também. Vou pegar esse exemplo e vai ficar bem claro. Quais são os animes que você chega no Brasil e fala aí 3 animes, e as pessoas vão falar. Vai ser Cavaleiro Zodíaco, vai ser Dragon Ball, talvez Naruto. Yu Yu Hakusho, talvez Naruto, se for alguém mais novo. Pokémon. Que são coisas que estavam constantemente disponíveis. E eu acho que é essa constância da participação na vida da pessoa que torna aquilo tão presente a longo prazo.
Se a gente for pensar em série de TV, série de Netflix, a sobrevida de Zeitgeist de uma série de Netflix, acho que durou um mês depois que ela saiu, no máximo. Porque ela saiu todos os episódios de uma vez, a galera muito louca vai maratonar na primeira semana, a galera com um pouco mais de calma vem 2, 3, vai ter um atrasadinho ali com 4, 5 semanas, e acabou, desapareceu, não existe mais aquela série. Até sair uma próxima temporada. E se nas próximas temporadas precisa ainda ligarem. Eu acho impressionante como estreou a 3ª temporada de Black Mirror e foi a maior coisa do mês, estreou a 4ª, não foi a maior coisa das próximas 6 horas. Dia seguinte era como se não tivesse estreado Black Mirror. Tanto que eu não vi. Porque eu não senti que eu saí de nenhuma conversa, eu não senti que eu perdi nenhum assunto. Não mesmo. Exatamente, não mesmo. Exatamente. Sumiu, né? E é curioso porque o conceito Black Mirror ainda tá no Zeitgeist. O que não tá é a série. Então, mas aí, esse é o caso interessante, que era justamente o que eu queria levantar. Porque, por exemplo, voltando para os mangás, um bom exemplo para mim é Bleach. Bleach fazia parte do top 3, sabe? Era um dos 3 mangás mais populares, mais bem comentados da época, sabe? Era Naruto, One Piece e Bleach. E Bleach, no dia que ele acabou, ele morreu. Ninguém, 0 pessoas comentam de Bleach mais, a não ser que seja pra tirar sarro, talvez. Até se é pra tirar sarro, hoje em dia já o Nanatsu no Taizai já veio pra substituir, sabe, pessoal? E é uma coisa meio que a gente não comenta Bleach enquanto um aspecto de Bleach, a gente comenta o conceito Bleach como aquele mangá reconhecidamente como muito ruim. Que foi o que eu fiz assim isso, mas... Eu acho que Bleach é comentado enquanto mídia e seu papel, sua popularidade, sua história dentro da Jump. Ninguém mais comenta de Bleach enquanto narrativa, por exemplo. Você lembra de Bleach como aquela obra popular que saiu. Eu tô disposto a argumentar que até nesse sentido cultural e de papel, o pessoal já tá esquecendo até. Tipo, já tá assumindo pra mim do Zeitgeist Bleach. Mas você comentou de Nanatsu. Tem uma coisa que eu acho fascinante em mangás especificamente, que é graças ao tempo longo de publicação e tudo mais, que muitas vezes as obras saem de fato do Zeitgeist enquanto elas estão saindo. E, tipo, são infinidade de mangás que você era totalmente comentado em algum momento da sua história, ganhou seu ápice de popularidade, e de repente só parou de acontecer. E tem mangás que você fala, não, então tem aquele momento que pulou o tubarão e ficou horrível. Mas não, tem alguns que só, tipo, ninguém fala mais. Eles ainda estão lá. Do nada. Sim. Por exemplo, aquele mangá, o Atamote, ele ainda sai, todo mês. Quem mais fala desse mangá? Ninguém. Então, mas... Ele ainda existe. Então, justamente, era isso que eu queria trazer, porque tanto Nanatsu, quanto Black Mirror, quanto Bleach, quanto Atamote, daria-se pra argumentar que sumiu-se do Zeitgeist porque piorou. Ou porque acabou e nunca, tipo, não foi bom, não teve um impacto crítico importante, sabe? Sim. Eu me pergunto qual é a equação aqui, sabe? É que eu falo que não é uma questão só de ter acabado e aí a gente deixa a obra pra trás, sabe? Às vezes só ela ainda pode estar saindo e a gente já desistiu, e o mundo já desistiu dela meio que. Então, mas é justamente isso que eu tô perguntando. Sim. Ela some mesmo quando tá em publicação porque é ruim? Esse é o destino de obras ruins, sabe? Serem só esquecidas mesmo? A minha pergunta aqui é, por que obras desaparecem do conceito? Eu não acho que é só de qualidade, não. Eu não acho que... Eu acho que é um sintoma. Eu acho que as obras mais... Não porque a qualidade... Não qualidade exatamente, mas as obras que se mantêm, elas têm alguma coisa, justamente, que se comunica com o público que vai continuar se comunicando. E talvez essas sejam mais efêmeras porque elas se baseavam em alguma coisa mais específica, mais realmente daquele momento. E acabou não se mantendo porque ela não tinha tanto para se manter nesse Zeitgeist. Eu não sei se eu consigo explicar o que eu quero. O assunto dela, a temática da obra não encaixa mais com o Zeitgeist, né? Tipo, talvez. O assunto mudou e a obra permaneceu no passado, como era. Eu acho que talvez, dependendo da obra, vou dar o exemplo aqui do próprio Bleach, nunca realmente tenha estado num sentimento momentâneo mais do que uma percepção de relevância.
Tipo, a gente foi pensar da Bleach como o top 3. Então a gente sabia que se você tinha que ler 3 mangás da Bleach, você tinha que ler Bleach. Mas o fato que a gente lia, porque a gente foi informado de que ele era importante, mas assim que a gente não tinha mais que ler, a gente nem pensava mais na obra, mostrou que nunca foi parte do nosso sentimento, mais do que o que a gente entendia que tinha que consumir, que nem a própria noção de anime da temporada. A gente tem uma lista fechada de quais são os animes da temporada, que sai antes da temporada começar. A gente já sabe quais vão ser. Aí, com base em qual foi o mangá mais vendido, ou qual tem o estúdio, o maior orçamento ou o melhor estúdio, a gente sabe quais são os 4 importantes da temporada. Isso não, meio que anula a noção de que esse anime vai entender um sentimento local imediatamente? Porque a gente foi informado de qual é o anime certo antes? Não, calma aí, refaz essa pergunta, eu não entendi ela direito. A noção de que, por exemplo, a gente vê uma temporada, a gente vê a lista com os animes da temporada, a gente já sabe qual é o grande anime da temporada. E isso não faz com que o anime ele não tenha que capturar um sentimento, porque a gente já foi informado no que a gente tem que obrigatoriamente prestar atenção. Tipo, Vinland Saga. Um mês antes de estrear, alguém tinha dúvida que Vinland Saga são um dos grandes animes daquele ano? Não, de fato. Sim, realmente isso faz sentido. Pode falar que o sucesso de Vinland Saga é porque Vinland Saga entendeu o tempo em que ele vivia? Não, a gente sabia que era pra ver Vinland Saga. Tava do caralho. A hora que ela tem um puta orçamento, vinha da fonte mais prestigiosa. Eu entendo, tipo, o ponto que você tá fazendo aqui, que é obras que estão saindo no momento, obviamente vão fazer parte do Zeitgeist atual, porque essa é a definição, inclusive, né? Elas estão no momento, né? Não é porque elas estão captando algum sentimento do momento. É porque elas estão no momento, né? Sim. O ponto, então, tipo, o ponto final seria de que obras que permanecem não é só porque elas estão no momento, é porque elas capturaram um sentimento do momento também, é isso. Eu acho que a equação não envolve qualidade, como a gente citou, porque Bleach terminou mal e Assassination Classroom terminou bem, e ambos são citados com a mesma frequência. Do mesmo jeito que até coisas em publicação, eu tava abrindo aqui a lista do My Anime List, um dos top mangás aqui é o Chukyodai. O Chukyodai, quando ele saiu o anime, explodiu, que era daqueles irmãos astronautas. Explodiu. E agora o mangá tá em publicação. Ninguém fala um puto de Chukyodai. Eu nem lembrava que existia, até eu olhar aqui agora. Sim. Então, não é estar em publicação no momento, não é qualidade e não é necessariamente sucesso, né? Porque pode ter feito sucesso e não ter qualidade. A gente sabe que existe. Eu acho que essa perspectiva de como entra na nossa memória, então, como aquele Zeitgeist, ele deixa de ser um Zeitgeist, passa a ser uma memória, passa a ser um retrato, referência de um tempo que passou, eu acho que tem a ver com ter, de fato, um sentimento daquele momento que passou. Acho que um bom objeto de estudo, que eu nem sei qual é a resposta que esse objeto pode trazer se olhar de perto, mas é pensar no conceito Kimetsu no Yaiba. Passou anos como um Battle Shonen da revista mais popular de Battle Shonen da história, fixo lá, capa constantemente, tudo. Ninguém dava uma foda. E mesmo o anime, ele não veio anunciado como esse é o anime que vai parar o ano. Mas ele foi o anime que parou o ano. Ele fez o mangá passar One Piece, que é algo que nenhum mangá fez por 10 anos. Por mais que a gente saiba que não é porque compraram os volumes passados, mas assim, Shingeki não fez isso. E Shingeki foi gigante. Então, a gente tem que pensar assim, por que por anos Kimetsu não significou nada pro público otaku, mas em 2019 Kimetsu é o principal anime do ano. É o Zeitgeist do momento. É o Zeitgeist do momento. O que mudou? A história não mudou. A gente que mudou. A história é a mesma. A gente poderia fazer uma leitura. Eu não sei se Kimetsu é um caso que... Porque eu não sei dizer se Kimetsu poderia ter esse anime em qualquer ano e seria realmente só feito anime. Se Kimetsu tivesse anime em 2017, daria o mesmo resultado? Eu acho que talvez sim. Eu não sei se tem essa questão específica de 2019 de agora com Kimetsu. Eu tenho um bom exemplo aqui, que você compartilha comigo, Lu. E é bem pessoal, mas pra mim significa muito sobre isso que a gente tá conversando. Que a gente fez o segunda potência do jogo Analog A Hate Story.
E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, tem um tempo já. Eu joguei ele, eu gostei, e tipo, foi interessante. Só que quando eu rejoguei alguns meses atrás pra conversar contigo, e desde então, esse jogo não saiu da minha memória, sabe? Tipo, eu penso nele constantemente e, tipo, ele é muito relevante pra mim hoje em dia. E eu sinto que é porque esse jogo, na época que ele saiu, ele contava uma mensagem que não era pertencente ao momento que ele saiu, sabe? E hoje em dia, a mensagem dele, que, tipo, sei lá, sem dar muito spoiler, mas, tipo, é uma mensagem política relevante hoje em dia, ok? Essa é uma forma boa sem dar spoiler. A mensagem política dele é muito relevante hoje em dia. E aí eu joguei ele pra conversar com você e, tipo, uau, eu pensei, caraca, esse jogo captou perfeitamente o pensamento coletivo hoje em dia, tipo, do momento. E ele foi feito, sei lá, 6 anos atrás o jogo foi feito. Sim, não, Talvez. definitivamente. E aí é onde a gente pode descolar, por exemplo, essa questão de pegar o espírito do tempo e de fazer sucesso necessariamente, porque hoje ele não faz sucesso e não é popular no nível de estar sendo comentado com frequência. Talvez precise surgir alguma coisa que faça esse jogo aparecer de volta na mente das pessoas, e isso pode ser que resgate ele e faça ele de fato fixar numa memória coletiva de coisas relevantes pro seu tempo. Se a gente caminhar de volta pra Kimetsu no Yaiba, talvez a gente possa fazer um estudo de que, ok, ele veio numa época que a gente tá carente de animações boas, ele veio suprir um nicho que tá fraco nos últimos tempos, que é de shonen de porrada. A gente não tem um grande shonen de porrada há um tempo já. Eu acho que o último foi Boku no Hero, que também já tá meio esquecido o anime teve temporada esse ano e ninguém falou. Tá saindo agora. No mangá faz sucesso ainda é um assunto constante no mangá, mas eu acho que o hype do anime deu uma diminuída. Enfim, Kimetsu chegou no seu momento, está brilhando no seu momento, mas eu aposto que a gente pode revisar esse programa daqui a um ano. Quando acabar Kimetsu, ele desaparece. Acho possível. O anime definitivamente. Porque não, tipo, daqui a um ano, porque vai ter o anime daqui a um ano. O mangá também. O mangá nunca foi memorável por si só. Sim. Ele não representa uma época nova por si só. A gente citou aqui no programas recentes da comédia romântica moderna. A gente poderia um dia fazer, talvez, do shonen de porrada moderno. A Shonen Jump tá super diferente agora do que ela era antes. E Kimetsu, ele é meio que uma representação de um outro tempo. Ele é uma representação de um shonen mais antigo, um pouco mais inocente, tem umas mensagens legais ali, é bem feitinho, mas ele não é nada de, sabe, super... eu concordo, tipo, o primeiro mangá a vender mais do que One Piece em 10 anos vai ser completamente apagado do Zeitgeist assim que terminar. Eu concordo plenamente com isso. Eu quero só reforçar com o estranho pode falar isso. Só quero reforçar que a única coisa que faz Kimetsu parecer levemente moderno é estar do lado de Black Clover na revista. Que aí quando comprar você pensa, caralho, fora isso, não é nada novo aquilo ali. Acho que é muito relevante isso. E o que o Iso tava falando mais cedo, que Vinland Saga foi, tipo, feito já para ser popular enquanto anime, que é essa questão que obras em publicação podem sumir porque é muito esse conceito de substituição, sabe? O Estranho falou, então a gente precisa de um Battle Shonen novo, então Boku no Hero já tá um pouco apagado em anime, então surge o Kimetsu agora. E quando o Kimetsu acabar, vai surgir outra coisa. E, tipo, as pessoas vão atrás dessa coisa nova porque ela é a coisa nova e não exatamente por alguma questão mais profunda. Então, isso não justamente, isso não precisa que a obra desapareça ou acabe. Só precisa surgir algo novo para suprir essa necessidade de consumo daquele nicho específico. Sim, sem dúvida. Inclusive, acho que é por isso que Isekai funciona. É tão, tipo, e é tão genérico e ainda continua existindo. Porque você sempre pode ter um novo... Se a pessoa gosta do gênero, tanto faz qual ela tá vendo. Ela vê um, pula pro próximo e vai ter essa fonte ininterrupta por enquanto. Muito substituível. Então, posso aproveitar e fazer uma pergunta aqui? Falando do mangá que, não sei os leitores, mas no meu círculo social de mangá, é o que todo mundo descobriu esse ano e obviamente uma coisa que todo mundo, caralho, eu não achei que isso ia ser bom e isso aqui agora dialoga muito comigo, que é Beastars. Vocês acham que Beastars desaparece no capítulo que acabar? Ou que é um mangá que vai continuar sendo comentado?
E eu acho que aí a comparação do porquê. Eu acho que dura. Eu acho que Sim. dura. E aí eu acho que a comparação do porquê Kimetsu não dura e Beastars dura talvez seja a resposta que a gente tá buscando. Eu acho que. Eu acho que Fala. depende, na verdade. Porque era justamente isso que eu queria comentar. Se a gente tá fazendo meio que. Quais são os. Porque no final dos contos, né? Não tem um motivo único de por que uma obra desaparece do Zeitgeist, né? São vários elementos. Eu acho que qualidade é um delas, tempo, relevância temporal, várias coisas. Competitividade. E uma coisa que você tocou aí, Lu, que pra mim foi substituição. Eu consigo ver já agora Beastars criando uma tendência, sabe? E se assim que Beastars terminar, vier mais um mangá de animais antropomorfizados, só que é um pouquinho melhor, ou um pouquinho mais interessante do que Beastars, o que, verdade seja dita, vai ser provavelmente bem difícil, porque Beastars é muito bom mesmo, mas eu consigo ver Beastars ao pouco desaparecendo, sabe? Principalmente se ele criar uma tendência talvez até grande demais e meio que desapareça até no meio da tendência que ele criou do pensamento coletivo. Tipo, qual foi o primeiro mangá a dar um grande empurrão pra tendência de Isekai? Não, sei não, foi o Sword Art Online, provavelmente, né? Não foi no Japão, foi pra gente. Ok. Enfim. Zero, não foi? Zero foi bem depois. Mas justamente, foi o grande nome, mas veio depois do Sword Art Online, que não é tecnicamente Zekai, mas você sabe que entra na mesmo estilo narrativo. Mangá ruim. Mas eu acho que a coisa de Beastars é que ele é meio que. Ele não é o primeiro mangá furry da história, mas tipo, ele é o primeiro desse contexto atual que pode estar vindo a surgir. Então, esses geralmente tendem a ser lembrados, sabe? Tipo, as primeiras coisas que são realmente influentes. Sei lá, as pessoas ainda falam de Evangelion de alguma forma. Sim. Ainda falando de Shingeki de alguma forma, sendo que existiu já um substituto temático que é Promised Neverland. Foi o mesmo público que foi atingido. Shingeki tá vindo e só tem, sei lá, o Izo e mais 2 pessoas lendo. Mas ainda tá vivo na memória das pessoas. Sim. Ainda é conversado de vez em quando. Mas eu acho que Beastars, se a gente for pode e deve provavelmente durar por conta do tipo de história que ele tá abordando, o tipo de coisa que ele tá contando e o tipo de narrativa que ele tá fazendo em um momento propício pra isso. Então, sei lá, ele tem um contexto social que, mesmo que não seja abordado exatamente na história, os contextos sociais de Beastars são meio malucos, é difícil da gente fazer analogia com a nossa realidade, mas essa discussão social de entender como a sociedade funciona é algo que tá em voga de alguma forma. Então eu acho que ele trazer esse tipo de discussão talvez faça ele ficar na nossa lembrança como... Você lembra quando a gente discutia classe social e aí tinha Beastars, sabe? Sim. Acho que pode ficar isso, por conta de como ele se pregou no nosso tempo. E tanto que tipo, obras imortais são obras que tratam de assuntos imortais também, né? Tipo... Sim, acho que é um bom sinal também pra pensar se Beastars é o Zeitgeist, e eu tô defendendo que ele é pensar no elefante na sala chamado a Disney fez um filme com exatamente a mesma premissa um ano antes, que também foi um sucesso. Porque a autora aclama, e eu tenho um cinismo, porque sempre que o autor fala, eu não vi o filme, porque sempre acho, que você viu o filme, quem está querendo enganar? Mas a autora afirma que ela, amou Beastars, ela nunca tinha visto Zootopia na vida. Então você tem que pensar, como que duas pessoas... Então como que duas pessoas, a um oceano de distância, têm a exata mesma ideia no mesmo intervalo de 2 anos? Isso acontece. Isso acontece, mas isso costuma acontecer com ideias que estão no momento fácil de serem tidas. Tem, eu não sei o quão conhecido esse ou não, mas no mundo dos quadrinhos tem o caso conhecido de Dennis the Menace, é do Dennis o Pimentinha, que veio aqui pro Brasil. Sim. 2 autores, um nos Estados Unidos e um na Inglaterra, criaram a mesma ideia
com o mesmo nome, Dennis the Menace, por uma tira de quadrinho de um garoto que, tipo, ele é meio sapeca e Dennis. bem intencionado e que atazana a vida do vizinho dele e ele tem um cachorro também. Tipo, os dois autores criaram essa mesma ideia na mesma semana foi publicada. Esse é um bom exemplo de Zeitgeist em ação. Isso acontece o tempo todo. Obras muito parecidas surgindo muito ao mesmo tempo. Que na hora a gente até pensa plágio, mas a outra ideia é pensar que não, estamos numa época em que é fácil esse tipo de premissa ser inspirada quando você olha o mundo ao seu redor. E provavelmente em seguida ele vai ser seguido por cópia. Ele pode ter surgido coisas que não são cópias, mas obviamente logo em seguida vão ter cópia. Sim, mas a cópia é derivada do barulho, E outro ponto que eu penso muito em Beastars como um bom exemplo de Zeitgeist é que, diferente de qualquer coisa que tá saindo na Jump ou anime da temporada, o mundo meio que descobriu Beastars como ele Beastars tava é o anime da temporada agora, só pra constar. Agora, tá ajudando. Mas isso é também um reflexo de uma popularidade muito acima do que se esperava do mangá da Champions, que explodiu. Então, Sim. é meio que um mangá que... foda porque sai na Champions. Então é um mangá que meio que todo mundo descobriu, que todo mundo que viu, essa revista tá todo mundo cagando, tem um mangá do caralho que todo mundo devia ler, e o boca a boca realmente puxou. Beastars para outro nível. Sim. E isso é um reflexo de... Não era um mangá destinado a ser gigante, é um mangá que o mundo meio que descobriu. Ele organicamente alcançou a popularidade. E talvez essa seja tipo, não querendo... Depois eu me explico melhor, mas talvez esse seja a diferença com Kimetsu, que talvez tenha sido um pouco artificial a descoberta de Kimetsu. Sim. Por conta da animação e da qualidade da animação ser muito superior a tudo que tá saindo agora, e até ser superior à própria quadrinização no mangá. Talvez seja um pouco artificial e as pessoas vão pra ele pelo motivo errado. Não querendo dizer que ele não é competente. É isso que receio de soar que Kimetsu não merece. Ele tá fazendo certinho o que ele tem pra fazer, ele não tá errando nada muito grave, não tá traindo a si mesmo, tá fazendo o que ele queria fazer, tá encaminhando pro final, tá fazendo tudo certinho. Mas talvez a popularidade dele esteja um pouco inflada por coisas externas à qualidade dele. Sim. Kimetsu não cresceu, tipo, aos poucos. Isso não é algo que acontece só num processo natural de crescimento. Kimetsu vendeu, tipo, 80% dos volumes de Kimetsu que venderam esse ano. De todos. Esse é o tamanho do salto que Kimetsu deu. Então, esse não é o tipo de coisa que acontece de maneira natural. Não um crescimento, uma curva padrão de crescimento. Aconteceu alguma coisa específica nesse ano que envolve o anime e todas essas questões de não precisar de um Battle Shonen novo e tudo mais. A animação ser muito melhor do que a média. Mesmo é uma coisa que cresce artificialmente, não quer dizer que não cresça, que não seja excelente, que você não possa artificialmente pensar algo que você sabe que todo mundo vai gostar. O exemplo que eu dei de Vinland, que todo mundo sabia que ia ser do caralho, que ia ser gigante, mas é porque todo mundo sabia primeiro que o mangá era bom. Todo mundo já sabia que você tinha uma coisa ótima com o que trabalhar. Agora, e o Beastars, eu acho que também é notável, que você falou da animação de Kimetsu, que Beastars, ele já começa dialogando com preconceitos da audiência. Pra começar, porque são um anime completamente 3D. Não é uma coisa que todo mundo olha no pôster, anime 3D e pensa, caralho, agora eu tô no hype. Apesar de Hoseki gerar um bom precedente, mas... É justamente porque é do mesmo estúdio de Hoseki. Mesmo o pós-precedente de Hoseki, ainda não é uma palavra que desce bem com todo mundo, que ninguém pensa, caralho, vou ter que ver um anime mesmo sendo 3D. E o segundo é a questão furry, que ninguém do fandom não menciona a palavra furry. Que do dia pra noite a internet inteira tentou fazer as pazes, ou usar ironicamente essa palavra pra poder entender por que eles estão vendo Beastars. Aliás, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que a gente tá pensando ao contrário. Eu acho que furry é um conceito que tá mais no Zeitgeist e isso pode ter levado a Beastars. Olha só, eu não duvidaria. Sinais do tempo. Se o filme Cats não prova que furry está no Zeitgeist, nada prova. Porque alguém autorizou aquele filme. Todo mundo que está querendo caminhar o podcast pro final estranho, só pra não transformar esse episódio numa propaganda de Beastars. Eu tenho pelo menos mais um exemplo que eu pensei aqui que é um pouquinho fascinante pra mim, que eu acho que eu já conversei com vocês algumas vezes em particular, principalmente porque você recentemente, Iso, leu
Onanimaster Kurosawa. Esse é um exemplo um pouquinho fascinante pra mim, porque ele fazia tanto parte, quando eu comecei a ler mangás, eu tinha um feeling que ele fazia uma parte enorme do zeitgeist dos leitores de mangá na época, mesmo ele não sendo tão contemporâneo na época que eu comecei a ler mangás. E hoje em dia parece que desapareceu quase por completo, sabe? Tipo, não por completo, mas, sei lá, não parece que é tão relevante Onanimaster Kurosawa quanto foi um dia. Não sei se vocês concordam ou não com isso. Acho que muito menos gente fala. 2006. 2006, mas acho que ninguém lembra 2006. A gente descobriu... foi relevante, sei lá, em 2010, 2011. Não, se eu tivesse que falar, eu tive uma sensação que eu sinto com umas poucas obras, mas que às vezes eu sinto, que eu queria ter lido esse mangá mais cedo na minha vida. Eu sinto que esse mangá teria funcionado ainda melhor se eu tivesse lido no colegial. Que aí o meu diálogo teria sido mais one-on-one. E por coincidência, o meu colegial foi em 2006. Então quando eu fiz a pergunta, o Judeu também resposta muito de que comigo, acompanhar semanalmente... Eu acho que é muito aquele negócio de substituição, e aqui, tipo, eu não falo nem, tipo, de qualidade, nem nada, ou de qualquer coisa. É que justamente vieram outras coisas depois, que Pum Pum é muito próximo em ano, mas explodiu em popularidade um pouco depois de Onanimaster, e tem uma conexão com quem se comunica, com quem se fala. Ou até os mangás do Oshimi. E, tipo, eu não tô tentando fazer uma ordem de qualidade entre eles, eu só tô falando dessa questão do que veio depois e do que a gente pensa agora quando a gente fala desse coming of age um pouco mais... não edgy, mas, tipo, mais estranho ou mais dark. Então, você vai estar falando das coisas mais recentes. Então, talvez você mencione... Por exemplo, Judeu, se alguém te pedir uma recomendação, você pode pensar primeiro nos mangás mais recentes do Oshimi, mas depois, se a pessoa quiser, você vai lembrar... Ah, não, teve o Onanimaster lá atrás. Você talvez goste também muito disso. Mas então vai ser mais a primeira coisa. Não, esse é exato o meu ponto. E eu tô disposto a ir além disso, na verdade. Pra mim, o Onanimaster Kurosawa praticamente foi completamente apagado, apesar da mensagem não ser exatamente a mesma, e provavelmente daria para argumentar talvez até que é completamente distintas, mas obras de romance contemporâneas como a Ono Flag, ou como é que é o nome do romance lésbico? Ou Yagakimi, exatamente. Apesar de serem obras muito mais focadas em romance do que Onanimaster Kurosawa, eu sinto que, justamente espiritualmente, elas vieram para substituir por completo esse tipo de obra, que, apesar de excelente, tinha suas problemáticas de época, sabe? Tipo, se lê hoje em dia e tem algumas coisas que você... eu queria que eu não tivesse feito isso, sabe? E talvez, acho que... Em espírito mesmo vieram para... Mais do que problemáticas, talvez justamente esse tipo de obra especificamente eu falei de Konohana e Pum Pum, mas talvez você esteja mais certo, porque talvez esse tipo de obra focada nos dramas de um homem meio genérico, adolescente, tipo, hétero, não esteja mais tão relevante para nosso público hoje em dia, para nossa bolha social hoje em dia, e você precisa de perspectivas diferentes. Talvez. Talvez seja algo mais pessoal também, né? A minha perspectiva. Não, mas é uma bolha maior. Tipo, mas, tipo, exatamente que não serve tanto mais, tipo, essa necessidade justamente do que a gente fala de diversidade. Perspectivas que a gente não tem tanto assim. E, tipo, tem razão, né? Não é só pra quem não é hétero, né? Tipo, o sentimento de perspectiva diferente é um sentimento talvez um pouco mais generalizado mesmo. E por isso, talvez o Onanimaster ficou um pouquinho no passado. Mas é um caso bem interessante. O Judeu fala isso, mas o bastidor aqui é que em 2019 ele no bar recomendou o Onanimaster Kurosawa casualmente pros outros. Até agora pra você. Tá na lista do que o Judeu... recomendo o mangá aí, o Judeu joga o Onanimaster. Mas acho que todo mundo aqui tem um mangá que ninguém mais fala que recomenda sem parar pra todo mundo. Eu recomendei pra vocês porque eu não acreditei que você não tinha lido. Porque na época que estourou, eu não tava lendo muito mangá. Justamente. É verdade. Mas será eu li Pum Pum, eu meio que maratonei e eu peguei, sei lá, os 2 últimos só pra pegar o final mesmo. Ok, vamos... Pra terminar esse podcast, então, aqui, um mangá que vocês acham que... Vamos fazer isso difícil, então. Um mangá que vocês acham que daqui a 10 anos ainda vai estar no consciente coletivo. Não vale One Piece. Tá em publicação agora. Eu ia falar One Piece.
Isso justamente porque nem ia ter acabado. Que tá em publicação agora, é isso? Que tá em publicação agora, Não, quer saber? Não. Ok, vai, que tá em publicação agora. Porque vai. esses é o que a gente não tem certeza se durou. Os que terminaram, a gente pode até inclusive fazer a dobradinha e falar dos que a gente achou que ia ficar na memória e desapareceu como Lágrimas na Chuva. A gente também pode falar de mangás que só a gente ainda lembra deles. Ok, vai. Ok, cada um. Vai ser difícil isso aqui, mas vamos lá, vai. Cada um dá 2 exemplos, então. Um mangá que vocês acham que vai estar no consciente, no Zeitgeist daqui a 10 anos, e um que vocês acharam que ia estar hoje em dia e só sumiu feito Lágrimas na Chuva, exatamente. Eu tenho já o meu aqui. Pode falar, estranho. O que eu acho que vai durar, porque ainda tá ganhando gás, com certeza vai ganhar muito gás quando fizer o anime, inevitavelmente, é Spy vs Family. Eu consigo ver essa história sendo, tipo, essa representação desses personagens, essa caracterização desses personagens com a criancinha. Eu consigo ver tendo gás pro futuro, principalmente quando fizer um anime. Talvez uma pegada meio One Punch Man. Não sei se vai ser um Zeitgeist muito durável, porque o One Punch Man tá durando tanto também. Sim. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível fazer essa aposta. E um que eu acho que talvez fosse ficar mais na memória e desapareceu muito rapidamente foi... Deixa eu pensar aqui. Eu não tenho esse debate pronto. Vai pro próximo aí, eu penso nele. Ok, eu falo. Eu pensei em um, mas depois eu percebi que eu acho que esse mangá pode estar em publicação daqui a 10 anos. Eu acho que Yotsuba vai ser sempre o símbolo do tipo de mangá que ele é. Quando você fala desse slice of life calminho, tipo, de uma criança e toda essa questão mais yashikei, eu acho que Yotsuba vai ser sempre uma recomendação definitiva. Mas como eu acho que vai estar durando, eu vou falar que eu acho que DDD vai... É que DDD não é tão popular. Eu acho que não vai subir em popularidade, mas vai manter ela. Vai ser um cult que vai ser muito relevante até depois que acabar. Vão sempre mencionar na lista de mangás shifter que a pessoa precisa ler. Que nem Pum Pum. Eu acho que DDD vai ser tipo um Pum Pum. Ok. A outra ainda não tem também, então é só pra... Eu tenho a outra agora aqui. Diz aí, Extra. É um que ele até durou bastante, mas hoje desapareceu da memória, que é o mangá Gon. Nossa, Gon. Do dinossaurinho. Gon, ele, tipo, o conceito do dinossaurinho, as páginas bem desenhadas e tal, durou bastante, mas de repente, sumiu. Eu achava que ele ia ser sempre um símbolozinho, meio que nem Yotsuba, assim, sabe? Tipo, um símbolozinho que poderia ressurgir sempre, sabe? Alguém fazer montagem, colocar ele em foto de animal. Tipo de esse é um daqueles que, inclusive, toda vez que eu lembro que ele existe, eu tenho o mesmo feeling da primeira vez que eu li ele, que é, nossa, esse mangá. E aí eu lembro das páginas e eu penso, não, esse mangá era bom. Ele era bom mesmo. O meu exemplo do segundo eu já entreguei aqui, porque eu achei que a gente tava no mesmo Zeitgeist, mas a gente não tava, que... Era queijo. Queijo eu achei que ia durar um pouquinho mais na memória coletiva das pessoas, como algo absurdo, sabe? O anime fez desaparecer rápido. O anime matou. E o mangá, ele teve uma brochada muito grande. De recepção mesmo. Também. Meu caso de anime que eu acho que daqui a 10 anos vai continuar sendo comentado, que também é um hot take, porque eu sei que eu ouvi 2 vaias de volta, e números do público também. Shingeki, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que vai. Eu super acho que 2030, vai. O paralelo do streamer, seja lá o que for no streamer em 2030, for falar o que foi o anime em 2010, até a capa vai ser Shingeki. Ninguém vai pensar em outro anime pra definir o que foi ser otaku nos anos 2010. Canta essa bola, não tenho a menor dúvida. Ok, beleza. Ok. Nossa, eu acho que nem acabou, mas o Stein me lembrou, e vai ter que ser isso mesmo, mas eu achei que o One Punch Man ia durar mais. Realmente, eu pensava que ia ser mais relevante do que é. Hoje em dia, ainda existe, mas tipo, mas ele menos. Se esgotou em si, eu ponho a culpa nele mesmo. Eu também. Ele esgotou em si mesmo. O limite da própria premissa. Mas eu achava que o One Punch Man ia demorar mais. Ainda tá no barco porque achou novas coisas no mangá pra apreciar. Tipo, a piada inicial já rendeu. Uhum. Talvez seja óbvio, mas eu acho que
Vinland Saga vai, tipo, entrar no patamar ali de mangás imortais, tipo Slam Dunk, certamente. Dragon Ball, Full Metal. A mensagem dele, no final das contas, é tão... tipo, é uma mensagem imortal, sabe? Tipo, eu não vejo ele desaparecendo por um bom tempo, não. Um que eu não achei que ia desaparecer tão rápido, e eu tô falando isso muito literalmente, é Shokugeki no Soma, no sentido de que já desapareceu e acabou outro dia. Não, esse zero. Eu achei que a gente ia falar sobre Shokugeki pelo menos até dezembro. Não, nada. Beleza, acho que a gente citou todos os nossos exemplos aqui. Cada um citou o seu. Isso aí. Pra mim, tipo, um dos ápices era o Zeitgeist completo. E hoje em dia parece que ninguém comenta mais 20th Century Boys. Tipo, quem comecei mangá, tipo, todo mundo falava desse mangá. Monster também. Eu acho que Urasawa Mas eu acho que Urasawa ele fica na memória de forma geral. Ok. Não se fala muito das histórias específicas, mas ele é sempre bem lembrado. Então, o autor, talvez, acho que porque o Tensei Boy já era um pouco velho quando a gente começou a ler mangá. Então talvez quando alguém estiver conversando, ainda seja uma recomendação, tipo, então, você quer começar a ler um mangá seinen? Então lê Tensei Boys ou Monster. Eu acho que eu ainda recomendaria, eu lembraria disso na hora de sugerir pra uma pessoa. Eu tenho um caos sobre Tensei Boys no Twitter, que ontem eu recebi um like de um cara com o avatar do símbolo do amigo. Eu pensei, olha, o estranho me deu um like. Aí eu vi, o cara não é o estranho. Eu fiquei muito surpreso. Por que alguém que não é o estranho tem esse tipo de avatar em 2019? E aí eu fiquei surpreso com a minha reação, porque primeiro eu achei bizarro esse avatar ainda ser uma coisa. Depois eu pensei, mas o mangá é bom, por que eu tô achando estranho um fã do mangá? Mas é que sumiu. Que eu sou o único, né? Que eu sou o único que lembra dele. Sim. Não, justamente, quando eu comecei a... Que Tensei Boys na minha cabeça é um mangá de quando eu comecei a baixar mangá, no sentido de como conceito de entrar no site de um Scanlator e baixar um zip de volumes fez sentido pra mim. Foi a época que eu comecei a ler Tensei Boys, que foi a época que eu li Death Note, Battle Royale, coisas que não são da Jump. Esse que é Death Note é da Jump. Vocês entenderam? Sim. Vocês não estavam num site com Project no nome? Era no Silence. Na Silence. Era exatamente na Silence. It's the lazy theologian, the clumsiest poet, stumbling through the poplar grove, and he doesn't even notice those toes blood a little. Bathrooms are sacred space if faith is under the left nipple. Leitura de e-mails estranho. Exatamente, leitura de e-mails do Mangá ao Quadrado 250, você mangás e o Mangá ao Quadrado. Alguns comentários do anterior também. Os e-mails chegam no contato @alquadra.do e também comentários no blog alquadra.do. Lembrando que Reenquadrado, o último, está para terminar essa sequência, não o Reenquadrado quadro, não é só dessa leva atual, que é o de Banana Fish. Foi uma excelente jornada. Eu tô muito curioso para opiniões de vocês desses próximos volumes aí finais. Sim, quem não leu e acompanhou, perdeu uma boa jornada. Estamos agora caminhando para os últimos 3 volumes. E no final do próximo programa Reenquadrado, que é daqui a 3 semanas, você vai saber qual é o próximo Reenquadrado. Fique de olho. Exato. O que é meio mancada, né? Porque... bom, a gente pode anunciar no... Não. É um presente para quem leu o Banana Fish junto com a gente. É saber... Vamos lá, quem... quiser ficar pulando o podcast, mas ninguém faz isso. Beleza, assim tá bom mesmo. E também o segundo quadro recorrente aqui que a gente tem é o Quadrinho ao Quadrado, e o mangá que a gente vai comentar, que é o próximo programa do podcast, inclusive, é Aos Cuidados de Rafaela, de Marcelo Saravá e Marco Oliveira. Beleza? Beleza. Vamos então pro Slowpoke Report, que é comentários não relevantes ao último programa, no geral. Começando com o Lucas Matza, 18 anos, estudante de animação, quer saber qual a chance de um mangá enquadrado de Beastars quando o mangá acabar. Quando o mangá acabar, quando o mangá acabar é meio... ele é longe, com certeza. Tirando no escuro. Não, quando acabar vai ter com certeza. A dúvida é se... Eu não sei. Eu pensei que a gente poderia fazer... Não dá pra fazer, tipo, um arco de Beastars muito bem. Porque não faz um sentido um arco. Eu tava pensando nisso. Não tem. Tipo, o arco do assassinato. Não dá, porque no arco do assassinato tem 12 arcos no meio dele. Tem um momento, assim, tipo... separador do mangá, mas até ele fica tanta coisa em aberta, é muito bizarro. Beastars é um...
Tipo, ele tem uma sequência tão única, eu não consigo imaginar. Quando terminar a gente fala dele. Pode ser que demore mais 30 anos. Mas está no radar. O Lucas D'Angelo, ele disse que entrou há pouco tempo no mundo dos mangás, após conhecer o nosso podcast, e o primeiro mangá que ele leu foi Solanin, que ele achou fantástico. Gostaria de saber quais outros mangás recomendaríamos que sejam semelhantes a Solanin, e qual o melhor site para organizar suas leituras. Para essa segunda pergunta é o Manga Updates, hoje. É a sua melhor escolha. Sem dúvida, Manga Updates. E mangás parecidos com Solanin estranho. Faz tempo que eu acho que não respondo essa pergunta, na verdade. O que você diz? Cara, Pum Pum é um caminho. Ok. Existe isso. Onanimas. Talvez que a gente falou nesse podcast. Sim. Hoje em dia, a Onoflag eu recomendaria com certeza pra quem é fã de Solanin. Então, como ele não conhece, Onanimaster Kurosawa é o nome do mangá, tá? Onanimaster Kurosawa, Onoflag e Pum Pum. Eu acho que são 3 boas recomendações pra quem gostou de Solanin. Eu acho que vai combinar com algumas das sensações que você sentiu lendo Solanin. Rodolfo, 20 anos, de Sergipe, leu The Music of Mary e Vinland Saga e diversas outras coisas antes de nos conhecer, como Pum Pum, a Konohana e a Onoflag. Ele gostaria de recomendar o autor Minoru Furuya, que fez Cigareta, Cigatera. Nossa, Cigareta. Eu sempre li na minha cabeça, assim, esse nome nesse mangá, sabe? Tipo, é a primeira vez que eu tô pronunciando ele. Tem razão, Cigatera, Himizu e Wanito Kagegizo. Eu nunca ouvi falar em nenhum desses outros mangás desse cara. Ele não é muito celebrado, né, esses outros mangás. Mas Cigatera, eu lembro que, no assunto desse podcast, teve numa época eu sendo o Zeitgeist do Seinen. Né? Sim, tipo, sim. quando alguém falava Seinen, aí tinha lá no meio, nunca era o primeiro, mas lá no meio tinha um Cigatera. Eu tenho a impressão que o Minoru Furuya foi, tipo, ele fez mais parte, tipo, de um autor, um nome cultuado entre seinen. Era pelo menos um autor que sempre pipocava quando eu procurava psicológicos no Manga Updates. Então, eu tô abrindo aqui a página dele. Remiso eu tenho nos meus planejados pra ler. Tem um outro aqui dele chamado Himenaro. Tipo, ele tem coisas aqui que, tipo, eu sempre de alguma forma me encontrava com ele ali, mas nunca li nada dele. Uhum. Fica no ar. Eu ainda tá na minha wishlist Cigatera. Ainda depois de tantos anos, ainda tá lá. Quem sabe um dia. A Júlia Stiliano, que excelente sobrenome. Com surpresa da gente conhecer e ler Nagatoro. Diz que é a maior guilty pleasure dela e que reparou que tem várias mulheres que gostam também, justamente por quererem ver o senpai da história sofrendo. Nagatoro é o Don't Bully Me Nagatoro, né? Exatamente, que é sobre essa menina Nagatoro fazendo um bully em cima do senpai, que é o protagonista da história. E, sei lá, ele tem... Eu fiquei fascinado com esse comentário da Julia Stiliano. Tomara que, tipo, tenha mesmo um following do público feminino em cima de Nagatoro. Seria bem surpreendente pra mim e bem... tipo, com certeza não foi esse o intuito do autor, sabe? Então, eu adoro essa ideia de públicos ocidentais. Interessante. Você não leu Nagatoro? Não. Nem deve ler, não é nada excepcional, não. Quem sabe um dia, né? Lucas Lana quer saber o seguinte, ó. Achamos necessário separar a obra do autor, no sentido de, por exemplo, o autor de Rurouni Kenshin é pedófilo. É errado eu gostar e consumir da obra. Nossa, Nunca você tem exatamente esse podcast já pronto já. Eu acho que é o Intenção Autoral 2. Foi exatamente nessa época que a gente fez esse podcast. Exatamente. A gente fez por causa disso, né? Que tava tanto em voga a pedofilia do autor de Rurouni Kenshin. Que a gente achou digno comentar exatamente sobre isso. Sobre se pessoas horríveis podem fazer boas obras e como a gente deve lidar com isso. Então procure Intenção Autoral 2. Esse é o seu podcast. Exatamente. Mas vai preparado com o coração, porque obviamente você não vai ter uma resposta pronta da gente. Obviamente não, né? Não tinha nem que pensar nessa possibilidade. Vamos lá então para os comentários e e-mails sobre o último programa, 250, que foi um comemorativo, Você Mangás e o Mangá ao Quadrado. Uhum. Começando com o e-mail do Rafael HQ, que diz que acompanha o podcast desde os primórdios. Na época ele era só um otaku que via shonen de porrada, mas que apresentamos vários mangás excelentes que talvez
se ele nunca tivesse lido como Oyasumi Pum Pum e Kokou no Hito, além de sermos responsável pela começar a ter senso crítico com as obras que consumia. E ele acrescenta que sobre as recomendações, ele achou que ia ser de Promised Neverland, porque depois do primeiro arco foi só ladeira abaixo. Mas primeiro que eu não acho que é só ladeira abaixo. Não. Está abaixo de qualidade, mas... Teve arcos que eu achei talvez melhor que o primeiro volume do mangá, sabe? Do que aquele primeiro grande ato do mangá, não sei. Polêmico. Polêmica essa mas opinião. Eu acho que ter piorado um pouquinho em relação ao seu auge, se fosse esse critério, puta vida, não sobrava uma recomendação quase. Bom, mangá é conhecido por terminar mal, inclusive, né? Então... Exatamente. Precisava ser um pouquinho pior a história pra gente tirar ele da lista. O Fábio Sobral, 27 anos, de Sorocaba, São Paulo, comenta que faz pouco mais de um ano que conheceu o podcast e desde então somos o único do tema que ele escuta. É quase o único do tema que tem, né? Mentira, tem alguns outros, mas pouquíssimos. Um dos 3, sei lá. Nos encontrou por conta do reenquadrado de Hunter x Hunter. Diz que atualmente está bem por fora de praticamente tudo. Não lê mangás e nem vê animes, porém gosta muito de escutar o programa. Eu achei curioso esse comentário, porque eu acho que existem pessoas assim, muitas assim, que ouvem o podcast. Não, algumas pessoas... Não foi incomum esse tipo de comentário, tanto pro podcast tanto quanto eu perguntei lá no Twitter, a galera falando, não, eu nem leio mais hoje em dia, eu só escuto vocês. Eu não sei o que eu tô pensando se tem algum podcast parecido assim comigo. Você tem, talvez? Que eu já nem acompanho mais sobre o que eles falam, mas eu ainda acompanho? Acho que não. Talvez. Acho que não. Porque eu não sou muito de podcast. Não tenho muitas podcasts de mídia específica que eu tô acompanhando. Hoje em dia eu tô jogando bastante videogame esse ano, inclusive, mas eu já passei por bons períodos que eu não jogava nada. E mesmo assim eu sempre escutava Waypoint Radio, que é um podcast de videogame que eu gosto bastante. Não acho tão absurdo, não. Eu me identifico. Acho curioso só. Bastante curioso. Kaihu, vulgo Horus. Sim. Saiu da tumba pra dizer que escuta ainda o podcast e aprovou a nossa recomendação de The Boxman. Foi a recomendação dele mesmo. Já é a recomendação dele. Eu queria mais surpresas como eu tive essa surpresa com o retorno do Kaihu. De pessoas caraca, essa pessoa, ela falava bastante e sumiu. E eu acho que ela não se importa mais, normal, não vou culpar. A pessoa não é obrigada a ouvir o podcast o resto da vida. De forma mas saber que ainda está ouvindo, eu achei muito, muito legal. Eu gostei. Não, pra você deve ter sido, porque eu perguntei qual é a chance da pessoa escutar. Aí você falou, imediatamente você falou, nenhuma. E falou do mangá e do Kaihu. Eu não teria dito nenhuma tão rapidamente assim, mas... É porque na minha mente existiram as fases de ouvintes de podcast, porque as pessoas mandavam e-mail e comentários, e aí elas param. E aí na minha mente é porque elas pararam de ouvir, mas é possível que elas só pararam de comentar. É a vida. Elvis Kleber escuta o Mangá ao Quadrado e basicamente só vê mangá por causa das recomendações nossas. Ele comenta que a maior decepção com a existência do podcast é a inexistência de Jojo. Queria qualquer coisa que fosse sobre. Ele lista um monte de quadros que a gente faz, tipo, pra gente poder enfiar Jojo ali no meio e, tipo... briga comigo. Eu vou me colocar aqui na reta. Eu sou impeditivo. Existe um podcast de Jojo no Tocast há muito tempo atrás. É verdade. Que a gente fazia aberturas vergonhosas. que foi sobre as 3 primeiras partes, que foi a parte que importava. E era o que eu tinha lido na época e eu só vinha ler uma parte a mais muito tempo depois. Eu não vou ler Jojo. O fato de eu não ler do Jojo já faz parte demais, inclusive, da minha personalidade pra eu desistir agora, então... Não, mas isso não pode se prender a isso. Tem que permitir. É um bom twist, é uma boa história esse twist. Tipo, alguém vai chegar depois de um tempo sem ouvir podcast e vai ter esse plot twist que você virou um super fã de Jojo, sabe? A pessoa é o seguinte, se eu não tiver lido Jojo até o episódio 500, eu vou ler Jojo, ok? Ok. Boa promessa. O Maurício Prieto, ele escuta a gente desde 2017, diz que a experiência de ouvir o podcast é como um quebra-cabeças que foi se montando. Acabei gostando mais de ouvir vocês do que de ler mangás. Cara, 2017 ele já chegou com
aproximadamente, sei lá, 7 anos de podcast. É um absurdo isso. É muito. Não, 7 anos do Tocast, sei lá, né? No Quadrado foi um pouco depois. Mesmo que for só 5 anos de podcast, a gente faz esse negócio há muito tempo. Ele comenta que foi, tipo, a experiência dele de achar que a gente tem uma opinião boa e depois achar que é merda e depois voltar a achar que é boa e meio que, tipo, mudando a opinião dele e montando o que ele acha da nossa. Exatamente o que eu acho quando eu ouço podcast antigo, meu. Tipo, eu ouço assim, sei lá, o que eu tô falando. Aí depois eu ouço meu podcast depois de 6 meses e falo, não, tava certo naquela época. Jandaia diz ter se identificado um pouco com a minha irmã, porque apesar de muitas vezes ter a análise completa na cabeça, acaba dizendo só gostei, não gostei, porque sim, quando perguntado sobre, né, lembrando que minha irmã eu foi mencionada no podcast como, tipo, alguém que não... Um exemplo que não gosta de comentar. Não dá um feedback muito grande quando eu comento minhas obras com ela. O Toys também disse que tem o mesmo receio de comentar muito e acaba parecendo arrogante demais. Pior que depois que eles comentaram isso, eu pensei, será que eu fico parecendo arrogante quando eu discurso demais sobre algum aspecto? Mas eu não sei, a maioria das pessoas que eu converso com hoje em dia, na verdade, acabam devolvendo algum nível de feedback bom pra mim. Eu acho que é ir testando as águas. Há pouco tempo no meu trabalho eu fui almoçar com um pessoal que eu nunca tinha almoçado, ali do projeto do lado, e aí começaram a falar sobre filme de herói, essas coisas, e falaram da DC e falaram que todos eram uma merda. Eu falei, ai que beleza, agora eu posso... eu vou entrar aqui, né, vou entrar na crítica da DC. Aí um cara falou assim, mas teve aquele filme do Watchmen que é muito bom, nossa, bom demais. Eu, não, calma, peraí. Não. Eu tenho que avaliar como eu vou entrar nessas águas aqui. aí nessa, não pulei nesse barco ainda, tô avaliando que barco eu vou pular. Eu acho o filme de Watchmen bem ruim. Mas eu teria entrado nessa conversa concordando com o cara de Watchmen, tipo... Porque, se eu chegar falando... não, o quadrinho, tipo, é muito ruim comparado com o quadrinho, aí sim eu ia parecer meio arrogante, eu acho. Mas eu acho que existe um precedente aí de... Porque eu gostava do filme antes de eu ler o quadrinho de verdade. Tipo, eu tinha lido uma vez... super adolescente, vi o filme, achei massa, e aí depois eu fui ler o quadrinho e conhecer mais sobre o conceito e vi que tava tudo errado o filme. Então acho que dá pra entrar com esse papo de eu gostava também, mas aí eu li o quadrinho e tal, acho que tinha poderia, uma boa entrada mesmo. Mas faltou a brecha pra eu fazer isso e um pouco de coragem também. Finalizando aqui o e-mail do Bruno Moura. Bruno Moura diz o seguinte: no programa passado vocês perguntaram sobre a nossa experiência com o Mangá ao Quadrado, não poderia deixar passar essa oportunidade. Uma coisa que vocês comentaram é que não fariam o Mangá ao Quadrado se alguém fizesse algo similar. Acredito que seria uma grande perda, pois tenho certeza que os seus ouvintes gostam da forma como vocês debatem os assuntos, independente de qual assunto seja, concordando ou não com suas visões. Muito se falou na internet sobre Naruto e Fullmetal Alchemist, mas quase que unanimamente as pessoas falam apenas sobre as partes que mais gostaram, um easter egg ou outro, e se recomendam ou não a obra. O que vocês fazem é absolutamente diferente, e na minha modesta opinião, muito mais refinado, pois analisar a mensagem, a capacidade técnica do autor, as simbologias presentes na obra e a narrativa sequencial da história, algo que não se vê por aí com frequência. Acreditem, um enquadrado de Fullmetal ou uma análise sobre qualquer mangá famoso seria muito bem-vinda entre seus ouvintes. O público não ia sumir se existissem de hoje pra amanhã tivesse mais 10 mangás ao quadrado, mas é mais a minha pessoalidade mesmo que... mas ele acha que mesmo sendo que a gente tem que valorizar a nossa forma e não ser exclusivo. Eu acho que muito da nossa forma funciona na ideia também de que eu comento coisas que não são muito comentadas e... Tipo, sei lá, se eu fosse comentar Fullmetal Alchemist hoje em dia, eu teria tanta carga que coisa que eu já li e eu teria zero vontade de repetir também. Só, sei lá, se eu vivesse num vácuo e não escutasse nenhum dos outros mangás ao quadrado que existissem, né? Esse é o maior problema, na verdade, um problema similar, né, sobre Fullmetal Alchemist pra mim é que seria... eu acho que seria muito coxa de retalho de opiniões alheias, a minha opinião, sabe? Então... Porque, tipo, eu tinha a minha opinião, mas aí eu já consumi muitas opiniões.
E aí a minha opinião se metamorfoseou em outra. E aí eu não sei se eu trago algo de novo ao ser essa coxa de retalho, sabe? Mas enfim. É bom. Não, foi comentado em outros lugares também, essa ideia de, da gente parar se existissem outros. Acho que eu reforço o que eu disse no podcast, que, tipo, se existissem outros, eu ia cavar mais fundo nos mangás, sabe? eu ia comentar aquilo que não é comentado mesmo. Isso que eu ia fazer, tipo, eu sempre vou querer ser o hipster, eu acho. Tipo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu quero ser o hipster. Ou você decidiria que não seria nos mangás que você seria hipster. Finalizando, o Bruno Moura, ele também gostaria, se não for pedir muito, gostaria de uma recomendação de 2 ou 3 mangás que nós achamos que todo autor deveria ler, porque ele também tá quadrinista, tá trabalhando no quadrinho dele aí, e ele gostaria de saber se a gente recomenda 2 ou 3 mangás específicos para um autor. Uau! Que todo autor deveria ler. Pega de surpresa. Eu acho que depende do tipo de história que você tá fazendo. Eu acho que se quiser pensar em composição narrativa visual, Slamdunk é um bom caminho. Slamdunk foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, tipo, como um exemplo meio que do ápice, meio que da fluidez e do ritmo e da proeza quadrinística mesmo, sabe? Talvez não como mensagem, não sei o que, mas Slamdunk é o primeiro exemplo que com certeza me vem à cabeça quando eu penso nisso. Um exemplo inusitado, que tipo, se alguém me pega na rua e fala um quadrinho pra um autor. A Nara Sumanara, relevante a esse podcast de novo, é um mangá que esteve muito no Zeitgeist e não está mais hoje em dia. Mas o Webtoon, esse formato de quadrinhos verticais, é sempre algo que me volta à cabeça como algo com muita promessa, sabe? E eu não vejo muita gente ou quase ninguém no Brasil explorando esse formato, que tem tanto potencial, ainda mais hoje em dia que todo mundo tem um smartphone. Então, eu falaria pra pessoa dar uma olhada em umas Webtoons aí, ver aqui e, sei lá, só a ideia de você explorar algo, um formato diferente de quadrinho, eu acho interessante também. E eu acho que eu colocaria como roteiro, como interessante, como forma de roteiro. Esse é difícil. Spirit Circle. Ok. Se você gostar ou não de como ele encerrou, eu acho que toda a questão do planejamento, escrita a longo prazo, ele é um dos bons exemplos. O Spirit Circle eu acho um bom exemplo mesmo. Ele não é perfeito, e inclusive até a análise de onde ele erra pode ser uma análise boa, e também a ideia de ele ser separado nesses arcos pequenos, né, e histórias curtas, pode ser uma boa análise mesmo. Vários começos, meios e fins ali, né. Então, beleza. Fica aí as 3 recomendações, então. Slamdunk, um gigante de 30 volumes, a Nara Sumanara e Spirit Circle um pouquinho mais curtos e acessíveis, talvez. E ele finaliza o e-mail com vida longa ao mangá ao quadrado e que venham mais 250 programas. E acrescento que venham mais 250 programas pra ter Jojo no ao quadrado. É exatamente esse número que tá faltando. É 250 mangás ao quadrado, tô querendo mais 250 podcasts. Então, hoje em dia é um a cada 2 semanas, né? Menos até. Vai demorar mais. Espera sentado. Sitting wishing you were here. Next time you're gone, just remember to buy yourself a souvenir. When I was just a lad that went on a hunting trip with Alberto and our dad, we had an accident, he shot. A recomendação da semana é minha, estranho. É sua, Judeu, manda bala. O mangá que eu vou recomendar essa semana, desnecessário pra quem me segue no Twitter, porque eu recomendo ele ali constantemente. O nome desse mangá em japonês é Uchi no Musoko wa Tabun Gay, ou como eu conheço ele e comento dele, é My Son is Probably Gay, que é a história, hoje em dia só tem 12 capítulos e todos são bem curtinhos, acho que só 5 páginas cada um, e é a história desse garoto que tá no armário dentro da família dele, tem ele, irmão, mãe e pai, só que o garoto, ele não esconde muito bem da mãe dele, que ele é
é gay. Então cada capítulo é alguma situação que revela, mas a mãe nunca, tipo, confronta isso com ele. Sempre na perspectiva dela, ela vendo ele em alguma situação constrangedora ou que revela algum aspecto da sexualidade dela, e ela sempre sendo muito, dando um suporte, um apoio e um amor, só que sem necessariamente invadir a privacidade dele, por assim dizer. Eu amei esse mangá. Ele é muito bom, esse slice of life bem acalentador. Todo capítulo, essa mãe, mano, ela é a melhor personagem do mundo, sabe? Toda ação que ela faz é uma aula de como respeitar uma pessoa que tá dentro do armário, seja lá em qual aspecto for. É um excelente exemplo de como dar apoio para as pessoas. Essa personagem, ela é incrível. E ao longo do mangá também o irmão dele acaba sendo um personagem interessante, e o pai acaba criando uma relação mais específica. É curto, 12 capítulos, 5 páginas cada um, você lê bem rápido, e você lê e você fica feliz. Essa mulher curou a homofobia, essa mãe aí desse mangá. É uma dos clássicos mangás acalentadores. É acalentadoríssimo, eu diria. My son is probably gay. É curioso, eu tava lendo alguns dos comentários que tem no site ali que eu leio, e um comentário falando que esse garoto ele é meio exagerado, esse mangá parece muito não realista, toda coisa que ele faz parece que ele tá entrando em pânico. Eu fiquei, nossa, não, quando você tá no armário, mesmo numa família que tem alguém que dá suporte como o da mãe, tipo, você vive em constante medo de tudo, sabe? Que algum aspecto, alguma coisa você falou errado, ou de alguma atitude sua que pode ser meio estranha. É absurdamente realista a retratação de alguém no armário, mesmo dentro de uma família que tem alguém que dá o suporte. Eu achei muito fiel. As pessoas, tanto que todo mundo ali nos comentários estava metendo pau na pessoa que ela não sabia do que ela estava falando. Eu fiquei muito satisfeito. Então meu filho provavelmente é gay. Esse é o título em português que eu vou dar pra ele. Beleza, é isso. Essa é a recomendação. Beleza, então. Só resta dizer, então, até semana que vem. Até semana que vem.